trouxe quais são também as dificuldades, né? Que com certeza vocês devem enfrentar muitas além das que a gente já sabe, né? As dificuldades, elas também podem ser passadas de realidades e realidades. Nós tentamos, para você pensar, né? A área do assentamento. Nossos assentamentos são áreas, às vezes, de fato, tem que discutir. Porque eles são tão distantes, né? Às vezes, os centros mais urbanos, tudo é mais difícil, tudo é mais longe. Para fazer a recuperação, por exemplo, de uma área, né, ambiental, demora muito tempo. Então, você precisa ter excedente, você precisa técnica, você precisa também, né, ter a redução de custos. Acho que o MST tem essas diversas articulações com as universidades, com outras, né, organizações, porque nós precisamos tecer uma certa rede também, que faz com que a gente possa impulsionar o plano, as ações do próprio plano dentro do assentamento. Agora, você fazer tudo isso, né, de forma muito, sem ter, de fato, política também que pense, então por isso que a gente tem que incentivar, de fato, que ela, né, para a gente hoje, passou, né, de ser somente um plano, ela passou a uma estratégia política do MST, que a gente precisa, de fato, discutir, né, a partir das relações aí das políticas públicas também, que ela seja uma possibilidade desse avanço, né, da gente dialogar, porque para além das áreas do MST, a gente está falando de territórios, né, o MST está em um território, a gente não vai pensar somente naquele assentamento. Então é pensar para além do assentamento, né, então eu acho que existem algumas dificuldades que estão nesse planejamento muito mais de financiamento das políticas públicas voltadas para isso. Nós ainda temos um enfrentamento, né, a dificuldade de compreender a produção de comida atrelada, né, à produção de árvores, né, seja a produção de comida, mas também das plantas medicinais. Então, existem, acho que, camadas de dificuldades que nós estamos. Como é que isso chega de fato em todos os caminhos, a forma da comunicação, essa comunicação, né, que está colocando aí que o agro é pobre, né, mas não coloca, por exemplo, que seria importante a gente comunicar com a sociedade sobre a importância de plantar, sobre a importância de plantar árvores, de preservar o ambiente. Então, eu acho que são esses entraves. E o quanto que a gente tem travado lutas, né, também com projetos de lei. Possa identificar, né, e possibilitar que a gente consiga avançar no debate com a sociedade, não só sobre a educação ambiental. Vai entrar além disso. Isso é muito necessário. Acho que o ponto-chave é esse da política não tem, e vamos fazendo a muitas mãos e tentando pressionar, né, os políticos para poder investir nesse processo. Claro que, do ponto de vista técnico, objetivo, as dificuldades da própria execução do plano, no sentido que, se você for pensar, devastar é um processo muito mais rápido do que recuperar, né? Do agro, com aqueles tratores com correntão lá no cerrado, onde vai passando e não fica nada. E para você recuperar, aí é um trabalho de anos. Então, a gente tem brincado com isso, inclusive, né? De pensar, tá, para plantar árvore você precisa ter muda, mas para ter muda precisa ter semente. E a semente está onde? Aí você tem que ir para os biomas, identificar a região e o período da sazonalidade da produção natural de sementes pela floresta, para poder coletar a semente, fazer todo o trabalho de preparação de viveiros, de mudas, para poder você ter mudas da formação, tudo isso, a questão técnica e tal. Obviamente que são barreiras que você não está enfrentando, mas que com uma boa articulação, com parcerias e tal, a gente vai avançando. Esperamos, inclusive, desenvolver, ter mais de atenção à pauta e a gente possa ter mais recursos, mais estrutura, mais condições de ir adiante. Sim. Quem está assistindo a gente, que, né, assistiu ali e se interessou um pouco mais sobre o tema, quer participar ou quer colaborar, como essa pessoa pode se aproximar, seja instituições
nacionalmente, né, parcerias que a gente já falou aqui que podem chegar com a grana mesmo para ajudar no financiamento, ou seja, com a sociedade civil, claro, eu quero somar, me interesso, quero conhecer mais sobre o MST, o movimento que a gente tem feito. Então, nós, todos os estados, nós temos responsáveis pelo plano. Então, cada estado também tem um espaço aí, você pode ser acolhido para entender quem é essa pessoa responsável. Então, eu acho que assim, alguns estados que têm o armazém do campo, né? Então, nas redes sociais você consegue encontrar armazém do campo Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E nesses espaços do MST, né? Então, a gente tem material de divulgação, que está aí dialogado, a gente tem cartilhas que foram produzidas no Plano Nacional. As redes sociais, geralmente, a gente consegue ter muito esse fluxo de informação e até mesmo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu penso em organizar alguma agenda. A gente sempre coloca o armazém como um processo de referência. Mas alguns estados têm a secretaria, existem as escolas, né? Varia das escolas de agroecologia, espalhadas em vários locais. Então, nós temos diversas formas de ser, nós somos acessíveis, né? Hoje essa é uma questão importante. E colocar também, se a gente for numa. Não era uma peça de teatro, era a exposição na Caixa Cultural e as crianças que vieram, né? Mas, tia, eu não tenho terra, eu não tenho plano. Eu moro no apartamento. Assim, existem formas, né? Mesmo que está no apartamento, mesmo que tenha laje, também tem algumas, existem algumas plantas, né? Então, a gente acho que tem que colocar aqui, existem coisas que você pode produzir no passo. As experiências da agricultura urbana que tem no Brasil e fora, muitas delas são desenvolvidas, às vezes, dentro de casa mesmo. Então, quando a gente está discutindo de plantar a comida, né? Tem um tempero, tem uma erva também. Então, essas coisas dá para a gente ir dialogando. Né? Agora, no mês de junho, julho, agosto, você está abrindo os assentamentos, né, para fazer as visitas. Então, fiquem atentos também aos espaços, né, da rede de comunicação, mas eu acho que em vários lugares do Brasil a gente tem aí, a gente consegue mapear, né, pelo menos um espaço que você seja acolhido. E aí, no geral, a gente tem, às vezes, a semente, tem cartaz, você pode, e a gente, nas escolas também, ajuda a organizar horas de conversa, isso eu acho muito legal. Agora a gente está ampliando a discussão também, construindo um pouquinho, acho que a partir da feira, se quiser dizer aqui. Nós lançamos na Feira Nacional da Reforma Agrária, né, um conselho popular do Plano Parágrafos, né? E esse conselho tem sido abarcado por diversas pessoas, como o Leonardo Boff, outras organizações como a Articulação Nacional de Agroecologia, dessa perspectiva de fato, a gente olhar para o plano, né, numa outra esfera, essa esfera muito mais tática, da estratégia política, do que é a gente discutir as questões ambientais do Brasil. Então, é um outro momento que a gente vai dando daqui para frente do próprio plano nacional, dentro do conselho. Visite uma área do MST, vá aos assentamentos, acampamentos, conhecer as experiências e buscar os caminhos para quem está interessado. O plano se insere também no contexto em que o MST está avançando no seu processo de massificação da agroecologia. Então, a questão ambiental agora se conjuga com a nossa questão agrária, com a nossa questão alimentar, com a luta pela terra e pela reforma agrária popular. Então, o passo que a gente vai avançando na produção de alimentos saudáveis, da massificação da agroecologia, de estruturação das nossas cadeias de produção, das nossas cooperativas, das agroindústrias, a gente vai envolvendo as nossas outras frentes, e também o plano nessa dinâmica. Então, assim como a reforma agrária popular é um projeto que passa necessariamente pelo diálogo com a sociedade, uma construção para a sociedade, com a sociedade, o plano também se insere, se coloca dessa forma. Sim. Queria que vocês compartilhassem
desse período, tanto do período que o plano começou, né, até agora, ou seja, experiências anteriores também, desse botar a mão na massa, né? Porque vocês são pessoas que estão colocando a mão na massa cotidianamente, pensando, articulando. Eu queria que vocês trouxessem algumas experiências aqui para impulsionar a gente. Bom, aqui no Rio nós temos o lançamento do plano no período 20 anos de pandemia, e mesmo assim nós conseguimos organizar várias experiências. Uma delas, eu acho que é uma das áreas assim, que vai ser essa daqui, a nossa grande experiência que eu gostei desde o plano nacional, é dentro da unidade de produção ecológica lá na Fazenda do Jardim de Maricá, né, que é a parte dos projetos da ecologia, e nós fizemos. Só para informação, a gente já gravou o programa lá no YouTube. Nós fizemos durante a pandemia, com todas as medidas de segurança, né? Então a gente era dizer que também era um processo para a gente de cuidado, né? E ali, então, é uma das experiências que a gente tem, assim, que foi isso, a gente conseguiu durante toda a pandemia ali, e é uma das principais atividades, agendas que a gente tem das experiências. A outra, a gente está, lógico que assim, a gente tem diversas atividades, essas foram feitas ao longo desse ano, mas eu destaco uma outra que a gente tem feito agora, no assentamento em Mandorte, que é articulado às unidades de combate à fome. Então, nós estamos instalando ali, a partir com as famílias, nessa relação aqui com as comunidades do Rio de Janeiro, e ali com os assentamentos fazendo esse debate do plano nacional. A gente tem feito todo o planejamento da comissão, de todo o processo, né, que a gente tem olhado de apoio para as feiras populares do Rio de Janeiro. Então a gente tem essas unidades de combate à fome que estão sendo desenvolvidas. Mas o diálogo do plano aqui, ele acontece em todas as nossas agendas. Então, semana que vem, por exemplo, a gente tem outras agendas voltadas para engenharia e ambiente, que é o espaço que a gente organiza para as atividades de juventude, pensamos em ações mais universitárias, a própria Jura, a jornada de defesa da reforma agrária, a gente coloca também o tema do plano nacional nesse próximo período. Então a gente tem essas experiências que são bem concretas, e que a gente vai olhando, porque o fato de se colocar uma planta no chão, precisa de cuidar do plano. Então os guardiões dos assentamentos, né? E a gente tem árvores que a gente vai acompanhando. Eu quero foto todo mês do que está acontecendo. Porque ela não pode. É uma ação, às vezes, que a gente faz de mutirão, mas são as famílias que depois precisam cuidar e levar. E muitas delas estão acontecendo nas unidades, né? Então, essas são experiências novas, né? Mas quando a gente olha nacionalmente, a gente tem diversas outras. Eu acho que tem uma questão simbólica da nossa mística, da nossa subjetividade, que se insere nas experiências do plano, das ações do plano, de forma muito bonita, que mobiliza pessoas que às vezes talvez a pessoa não se mobilize para contribuir diretamente de uma profissão, mas ela se mobiliza para doação de solidariedade, doação de alimento ou para produtividade. Então eu queria trazer esse aspecto simbólico. E tem uma coisa que está virando a nossa cultura, né? A cultura política do MST que está representada de diversas formas, mas agora também no plano. Eu quero lembrar que nos anos 90 nós tivemos uma campanha que chamava Plantando Somos Milhões. E a nossa meta daquela época era que cada assentamento, as áreas nossas, plantassem 19 árvores em memória dos mártires torturados pelo massacre do Carajás do Pará. E agora, com o plano plantar árvores saudáveis, com as cidades saudáveis, a gente tem reproduzido nos nossos espaços, nas nossas áreas, a simbologia de plantar uma árvore em memória da pessoa que partiu. Então, recentemente, inclusive, lembrar que nós perdemos 3 gigantes nesse partido.
Francisco, Pepe, Mojica e agora Sebastião Salgado. Então o nosso povo virou uma cultura do movimento. O nosso povo nas nossas áreas traz a memória desses gigantes, desses mártires, desses caras grandes revolucionários que são simbólicos da história da luta, da classe trabalhadora, da luta por um mundo melhor, da humanidade, de uma humanidade melhor. E aí o nosso povo planta árvore como um momento a partir dessas pessoas. Então essa simbologia também tem sido muito bonita. Claro que o plano pode ir uma jornada de mulheres que faz a denúncia lá no Espírito Santo a Suzano, né, contra a cultura da commodity, do eucalipto e tal, há uma jornada da natureza que tem uma simbologia também lá no Paraná, um ceneiro da Jussara, que já se deu uma experiência também simbólica para nós. São diversas ações, eu acho que todo mundo pode se envolver em diversas maneiras. Tem sido um processo assim, muito bonito. Diante dessa perspectiva do tempo, né, que a gente sabe que plantar uma árvore requer esmero, esse cuidado, e para até a gente chegar a colher o fruto dela, né, muitos anos irão passar. Então, como é importante realmente que a gente tenha essa rede cada vez mais alimentada e mais articulada entre nós, né, para que a gente possa, enfim, pensar futuros, né, e tenho certeza que o plano vai se articulando, pensando esses anos à frente ainda, né, a gente está em 2025, são 10 anos inicialmente, então daqui a 5 anos, 2030, tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer, e é muito bonito ver o movimento de vocês, conhecer um pouco mais. E queria finalizar assim uma palavra para esse papo de hoje, ou para esse movimento, esse engajamento que vocês têm na luta, que essa luta que é tão necessária para todos nós. É que eu acabei de falar de Pepe, a memória, isso que Pepe tinha na alma, né, que é esse humanismo, essa coisa. Então eu acho que o plano representa um pouco isso, é a humanidade. Se nós queremos uma humanidade futura, uma geração futura, que a gente possa chamar de humanidade, passa por plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, humanidade. Vou falar de solidariedade. Eu acho que é algo comum na nossa atividade como ciência técnica. Solidariedade porque olhar para esse processo, olhar para a natureza, para o bem da nossa casa comum, né? E projetar ela para a humanidade, né? Para nós aqui, ao mesmo tempo também, filhos, né? E é pensar para o todo, é pensar na reconstrução também, é pensar nos pobres, é pensar na nossa luta da reconstrução da Palestina, é pensar na nossa solidariedade que a gente está caminhando também em outros países, né, das brigadas especificamente a ONU. Então, a solidariedade para a gente Humanidade, solidariedade, ancestralidade, e assim a gente finaliza mais um programa Papo na Laje. Obrigado. Corta! Ou não. A gente vai ter uma foto, né? A Cris. Já a gente não tá um pouco mais pra frente. a gente não Bem. vai falar dele, porque